Esse é o podcast Travessias, procuro mulheres que sonham futuros e eu sou Isabela Mota. Essa é a nossa terceira temporada. Mas assim, diferente de outros podcasts, se você chegou até aqui e não ouviu nenhum episódio, não tem problema, pode ficar. Esse é o terceiro episódio, Colocar-se em Movimento. Falar de idade é falar do corpo. É ele quem amplia, limita, cresce, murcha, incha, enrijece. É no corpo que vivemos o tempo, e é porque somos corpo que nosso tempo não é infinito. Na nossa sociedade, o corpo vive sob controle, e os diferentes corpos não têm nem o mesmo valor e nem o mesmo tratamento. Eu queria falar de direito ao próprio corpo, e logo me veio a dança como uma possibilidade. A dança como forma de colocar-se em movimento. Um movimento que não tem a ver com evolução, progressão, nessa visão capitalista de estar sempre indo para frente, para cima, mas sim um movimento que tem a ver com prazer. Na radicalidade de olhar para esse movimento como prazer, eu convidei uma artista, a Bruxa da Raba, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Meu nome é Lara Barcelos, tenho 29 anos, sou de Berlândia, Minas Gerais, sou bailarina, coreógrafa, artista do corpo, pesquisadora do rebolado, artista da raba, né? Eu brinco aqui na cidade, assim, eh, artista do movimento, né? Sou professora de dança e minha pesquisa de corpo, de movimento, né, de carreira, digamos assim, ela perpassa pela pelve, pelos prazeres que habitam a nossa pelve e como esse contato com esse centro pulsante, com esse centro do corpo, ele é extremamente um resgate, né, ancestral, uma tecnologia humana que a gente já desenvolveu, que a gente tem perdido com a invenção das cadeiras, com a nossa sociedade contemporânea. Então, o movimento pélvico, para mim, ele é um resgate a esse movimento mais natural, mais humano, mais instintivo, assim. E o rebolado, ele é uma tecnologia africana que se permanece, resiste até hoje, de diversas formas, em diversos lugares do mundo, por culturas diferentes. E justamente por ser uma fonte de prazer, uma fonte de cura, é uma tecnologia para parir de forma mais gostosa, para diminuir os sintomas menstruais, para se relacionar eroticamente de forma mais poética, mais complexa, né, do que os outros animais, assim. Então, o rebolado para mim ele é uma fonte de pesquisa muito gostosa, assim, e muito necessária, pensando no tanto que a nossa sexualidade ela é muito distorcida, criminalizada, né, pela forma como a gente foi colonizado e tudo. Então eu acredito que a dança, a consciência corporal e o movimento pélvico, ele é sim um facilitador para esse ancoramento, né, para essa consciência corporal, para essa consciência de si. E aí eu estudo isso de diversas formas, na sala de aula, né, na docência, mas também no campo artístico e nas minhas pesquisas de sujeita mesmo, né, individuais também. A gente conversou sobre como pode parecer deslocado eu falar de rebolado como algo para alguém de 70 anos fazer. Espero que não, mas eu sei que muitas vezes soa descabido. Isso é porque a sociedade controla nossa libido, nosso desejo. A pessoa idosa às vezes é infantilizada e, como a criança, não é vista como um ser dono do próprio desejo. Olhando um pouco para a psicanálise, a relação entre desejo e libido e pulsão de vida é forte. Nossa, eu amei, eu adoro esse tipo de prosa. Você foi falando várias coisas, né, essa pulsão vital é o que faz a gente acordar e estar viva. O que impede a gente de ter hábitos autodestrutivos e se matar? Porque esse mundo é muito difícil, então é a libido, né, se a gente tem contato com a libido, nada faz sentido, a gente se desconecta, e a parte pesada, né, o fardo, ele fica realmente muito difícil de carregar aqui nesse planeta, assim, né. E a ludicidade, ela precisa estar para além da infância, né, a ludicidade ela é realmente, assim, a experiência do corpo de forma mais genuína, né, eu lembro muito do Manuel de Barros e de outras pessoas, assim, que
pensam a existência, né, para além dessa lógica quadrada, você foi falando dessa coisa do finito e da ciclicidade feminina, para mim tá completamente, relacionado, eu acho que tá mesmo, eu só não tô, assim, com os conceitos prontos na minha cabeça, mas a partir do momento que o homem, eh, reduz a ciclicidade, né, aliás, menospreza e demoniza o sangue feminino e a ciclicidade feminina, ele demoniza a ciclicidade da terra também, né, então quando você impõe uma linearidade, né, uma forma de existir que ela é reta, que ela ignora as mortes e os renascimentos em torno de nós, né, e deixa a morte como algo muito nossa, e se coloca nesse lugar de grandeza, de fora da natureza, de razão e tal, aí realmente a morte ela vira algo assim, precisamos evitar a qualquer custo, né. E para quê, né? Que tipo de vida a gente está tendo, assim? Qual o sentido de alongar essa existência? Para quem isso interessa, né? Manter as pessoas vivas de qualquer jeito por muito tempo. Então, tá mais conectados, né? Quando a gente rebola, a gente presta mais atenção no que está acontecendo, até para na onde é possível se fazer escolhas, que a gente faça escolhas, né, onde cabe, essas pequenas escolhas que a gente ainda tem algumas possibilidades, assim, é o que vai fazer a diferença nesse micro. E eu tenho algumas alunas com mais de 50, perto dos 60, assim, no período de menopausa, que é muito interessante, perceber elas orgásticas, perceber elas lubrificando nas aulas, perceber elas, se excitando, né, saindo com tesão, com disponibilidade, né, com fogo no cu, né, que eu brinco com as alunas assim. E só dizer, né, só falar que seu corpo é vivo até o final da vida e tudo, é muita ladainha, assim, né, a pessoa precisa sentir. A minha mãe, por exemplo, não se permite, não se abre para isso. E não adianta só eu ficar falando, eu trabalho com movimento pélvico tem 7 anos. Tem 7 anos que eu falo para ela: "Mãe, vamos fazer e tal". Não dou conta, isso não é para mim, tem que ter muita força, tem que ter muito isso, mas nunca parou para fazer uma aula minha para experimentar. Já cansei de ensinar os movimentos para ela, e você vê que o corpo tem a capacidade, minha mãe tem, sabe, é isso, assim, não é uma pessoa com uma deficiência que impossibilita ou já com alguma doença que impede ela, porque realmente sim, tem várias camadas, né, mas pensando numa pelve, uma estrutura, que não tá com alguma lesão grave, alguma situação assim que impeça esse movimento, qualquer corpo mexe essa pelve. E precisa movimentar, principalmente nessa idade, porque o movimento pélvico, ele é a fonte de lubrificação do nosso corpo, que começa no acetábulo, né, que começa no encaixe da perna na pelve, lá dentro da bacia, e essa lubrificação, ela se espalha pelo sacro, e isso vai percorrendo as vértebras da coluna. Então, as glândulas do acetábulo estimulam outras glândulas do nosso corpo. Então, essa lubrificação começa do centro e vai subindo, né? Óbvio que se eu mexer o joelho, se eu mexer a cervical, separadinha, elas também vão lubrificar, mas quando a gente lubrifica o centro primeiro, é muito mais fácil dessa coluna tá mais molhadinha, tá mais, flexível, tá mais saudável, né. E o movimento pélvico, ele tem essa complexidade de 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 movimentação, não é à toa, não é só rebolar porque é engraçado, porque é divertido, porque é erótico, porque é gostoso, é também, mas a gente desenvolveu ao longo do tempo uma estrutura extremamente complexa de pelve, de coluna, que a gente simplesmente não usa. E aí, quando chega numa determinada idade, a gente paga o preço disso, né. Aliás, antes até, a gente já está sentindo essa falta de mobilidade da pelve, principalmente nesses trabalhos, né, que são menos corporais, que foram substituídos por máquina, e aí a gente faz um trabalho, assim, mecânico de repetição, geralmente ou em pé o tempo inteiro ou sentado o tempo inteiro. Então, esses idosos, né, a geração da minha avó, ela chega na cidade de uma forma completamente diferente, porque ela trabalhou a vida toda de forma muito corporal. E por mais que isso teve seus malefícios, eu vejo ela muito mais forte e saudável, minha avó está com 81,
E quando eu imagino a minha mãe chegando nos 81, eu não vejo ela tão forte quanto a minha avó. Engraçado isso, porque ela já passou por exemplo, ela já foi uma telefonista que ficou 15 anos numa empresa trabalhando, tendo telefone sentada, né? E olha que minha mãe é ativa e tudo, e mesmo assim é uma outra realidade corporal. E pensando em sexualidade, então, né? Como que você fala que esse corpo é uma potência orgástica, que ele é prazeroso para mulheres que desde a infância não experimentam o prazer plenamente. Então, nossa, é isso, assim, tem que estar muito disponível também psicologicamente, mentalmente, e colocar esse corpo à disposição para que ele vibre, para que a musculatura se libere, né? E essas águas fluam, assim, porque a gente precisa que essas águas não estejam paradas, né? O nosso corpo, ele é 70% água e elas precisam estar em movimento, seja esse fluxo de secreção, seja esse fluxo sanguíneo, essa transpiração, né? Esse suor que troca muitos minerais. Então, o corpo ele foi feito para movimentar e as nossas sensações de prazer, elas são acionadas pelo movimento, pelos sentidos. E o corpo ele tem sentido para isso, né? Para experimentar o mundo. Não foi para ficar parado, racionalizando o que está acontecendo em volta somente. Também é importante, também é bom, né? Nos trouxe muitas coisas boas, mas o que trouxe a gente aqui de fato, né? Não teria tido cultura, agricultura e tudo mais se não tivesse tido corpo, se não tivesse tido dança, né? Nossa primeira expressão corporal, se não tivesse tido a sensualidade, né, o erotismo, porque é o eros, né, é a libido que mantém a gente na potência criativa, né? Se o ser humano ele não é criativo, então para que ele tem, né, toda essa estrutura de consciência e subconsciência e tudo mais, se não for para criar, para se reinventar e melhorar nossas condições de existência, e melhorar no sentido harmônico, né, do todo, não o melhor que a gente muitas vezes cria, enfim. Então é muito louco pensar no movimento pélvico nessa idade, assim, e pensando que as mulheres são descartadas, né, depois da fertilidade, né, como o nosso corpo ele só serve mesmo enquanto a gente está ovulando, depois ele não serve mais para nada, assim, né, e ver essas mulheres se reconectando e se sentindo bem com elas mesmas, se sentindo gostosas, se permitindo estar excitadas, né, porque muitas se assustam, né, então quando a mulher ela se permite sentir isso, tipo, nossa, uma aluna me virou para mim e falou: "Nem precisei fazer suplementação hormonal", que fala? Ai, não sei, mas um tratamento hormonal para menopausa, assim, eu nem Uhum. precisei fazer, porque as aulas já estão me ajudando muito, e eu não quero ficar colocando, assim, essas coisas sintéticas no meu corpo. Eu particularmente não entendo direito, eu só fui escutando ela, né, não sei como que funciona ainda, mas muitas vezes uma suplementação desnecessária. Alguns organismos podem precisar de fato, né, que essa mulher faça essa reposição hormonal. Mas será que todas, né? E aí a gente entra nessa lógica ginecológica mesmo. Será que todas precisam de anticoncepcional? Será que todas, né, precisam, enfim, ser patologizadas igual a gente é também, igual a nossa sexualidade é? Nossa, você está excitada demais, é histérica. Você está excitada de menos, é frígida. Né, se gosta muito de sexo, então toda a sua intelectualidade e a sua subjetividade é criminalizada, é uma pessoa que não presta. Se gosta de menos, é uma pessoa amarga, seu homem vai te deixar e tal. Então, como se permitir ser desejantes numa sociedade que a gente está sempre se incrementando para despertar desejo, né? Está sempre sendo criativas, inteligentes, sociais, amáveis, cuidadosas, para sempre despertar a, o desejo do outro, né, para a gente. Então, o que de fato a gente almeja, o que de fato a gente deseja, né, o que querem as mulheres, assim, a gente quer querer, e aí se permitir, a gente quer poder rebolar em qualquer idade, transar em qualquer idade que nos é permitido, né, e eu acho que ter contato com esse público, assim, me ensina muito, porque eu fico pensando como vai estar minha pelve, né, com 50, 60 anos, o que eu vou estar rebolando, o que eu vou estar dançando, quantas experiências, quantas vivências, quantas violências, infelizmente, porque é isso, né, a gente está sempre nesse lugar de
tá, e amanhã, né? O que será que vai acontecer? Então a gente vai se protegendo, mas coisas vão acontecer. E aí, como você resiste, né? Se fortalece. Então, o corpo ele é um lugar de ancorar a própria força, né? À toa que o sistema desconecta a gente do corpo e da pelve, principalmente, dessa pulsão vital, porque é ela que faz amor, mas é ela que faz revolução, é ela que bota a galera para ir para a rua e para exigir seus direitos e para, né, falar, nossa, isso não é justo, vou lutar por isso, né? E coloca a gente diante da vida menos, com um medo menos paralisante. Então é óbvio que o sistema vai querer manter a nossa sexualidade abafada, moralizada negativamente e completamente desconectada, assim. E não é à toa que com as mulheres isso é muito mais violento, porque é o que sustenta, né? O capitalismo é o que sustenta o patriarcado mesmo, é a anulação da nossa corpa, do nosso erotismo, da nossa libido e a objetificação desse desejo também, né? Colocar num lugar muito conveniente para o homem, muito lucrativo, né, para o capitalismo, e isso vai deixando a gente meio sem saída. Então eu falo que rebolar, a gente vai rebolando os desejos e vai rebolando o sistema dentro do que nos cabe, assim, porque realmente é muito pouco, mas é um pouquinho que faz muita diferença, sabe? Se a gente descobrir, porque eu acho que tem isso, né? Como a gente está num sistema que exige muito de nós, que a gente se apresente para o outro, cuide do outro, se coloque para o outro para não ser sozinha, conquiste o outro. Isso, inclusive, no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, a gente está sempre tendo que conquistar, né, espaço, não é garantido, é tudo conquistado. Então é tudo muito externo. Se num dado momento a gente retorna para si e descobre o que a gente de fato deseja, fica difícil de segurar, né? Fica. Porque é mais fácil controlar alguém que não tem consciência do próprio desejo, e é uma busca complexa. Não é uma busca simples saber o que você deseja, né? É uma busca que às vezes pode ser minuto a minuto, assim. Será que eu queria almoçar o que eu estou almoçando? Se a gente Fazer essa começar a fazer faculdade, né? Ter esse morar aqui nessa cidade, o que, né? É vestir essa doido. blusa, se a gente for para mini coisas, cara, aí dá para rebolar muita coisa mesmo. E acho que Cara, esse controle, né? Esse controle de a gente não pensar muito sobre mesmo, assim, que se a gente pensa e começa a se investigar, e essa investigação pode partir de muitos lugares, mas ela pode partir de um rebolado, que é um lugar de potência, cara, vai para um lugar de destruição mesmo, de coisas que as pessoas não querem destruir, né? Então, com certeza, esse lugar do corpo, da roupa, é fortíssimo. Porque a hora que a mulher entende que, como assim eu não posso usar essa roupa, mas eu me sinto bem com ela e eu vou usar assim, isso já, ela, às vezes não dá para, ela não vai ter consciência do tanto que isso já é muita coisa. E aí, quando as minhas alunas mais velhas percebem que tá tudo bem ela botar uma saia, um shortinho para rebolar e se ver no espelho, né, de forma atraente, por mais que a sociedade está o tempo inteiro falando que não, você não pode se permitir, tá gozando com esse corpo mais enrugado, mais flácido, e o rebolado ele vem de uma ancestralidade africana que honra, né, as mulheres mais velhas, que geralmente são mais gordas, são mais flácidas, e que esse corpo já com esse tempo, né, na carne, ele é muito mais respeitado e admirado, né? Porque é um lugar assim da experiência, né? E o rebolado, depois que ele já foi para esse lugar pós-fertilidade, né? Porque às vezes ele está muito nesse lugar, em algumas culturas, muito nesse lugar da fertilidade, da sedução, e tá tudo bem também. Mas quando ele continua, para além disso, ele tá nessa conexão coletiva também, né? Então, as mulheres, elas estão ali se fortalecendo, se reconhecendo umas nas outras, no corpo uma da outra, na vivência uma da outra, e quando tem essa união, inclusive nessa idade mais avançada, imagina, é um lugar muito solitário, né, para a mulher, seja na maternidade, seja na menopausa também, né?
É um lugar solitário, assim, ainda mais se ela não tiver casada, se ela tiver divorciada, for viúva e tudo mais. Para onde que eu vou? Qual lugar que me cabe socialmente? É dancinha de salão? É hidroginástica, né? Só dancinha de salão é pai. Vou me corrigir, mas é porque às vezes a dança de salão ela é muito esvaziada e colocada nesse lugar mecânico de 2 para lá, 2 para cá, me irrita um pouco. A dança em par, ela é muito bonita, assim, várias. Mas o jeito que às vezes ela é colocada para as pessoas mais velhas, né, é um lugar muito assim, quase que o da criança, né? Você coloca a criança e o idoso, né, num lugar quase irracional, assim, deixou de ser gente ou ainda não é gente. É o quê então? Então, ser gente é ser adulto, né? A gente não tem a mínima noção do que a gente está fazendo. Se brincar na infância e na maturidade, né, na fase idosa, a gente tem muito mais noção de muita coisa do que na fase adulta, que a gente está tão preocupado com umas coisas tão, às vezes, toscas assim, né? Enfim, eu vou achar muito legal. Acho muito. Eu tenho alunas de 20, 30, 40, 50, então é muito massa receber os feedbacks e acompanhar o tempo, assim, acompanhar o processo delas, assim, como acontece, na forma como elas vê o próprio corpo e ressignifica o que elas estão vendo no espelho mesmo, assim, ou às vezes que antes nem conseguia olhar no espelho, agora já consegue um pouco mais, né? Ou conquistas assim, corporais mesmo, igual quando as minhas alunas vibram, que estão conseguindo ficar de cócoras, vibram, que estão conseguindo alongar e pôr o pé no chão, esticar o joelho e pôr o pé no chão, né? E estão sentindo menos cãibra, seja na relação sexual, seja em outros movimentos, né, que exige mais da pelve. Ai, tô tendo menos cãibra e tal. Estou sentindo um músculo aqui que me dá muito prazer, que eu nem sabia que ele existia. Então, o movimento pélvico, ele te força a uma escuta interna que, às vezes, outras danças deveria ter, mas que é mais difícil de acessar, mas deveria ter. Tanto qualquer dança, você precisa de uma escuta interna para desenvolver mais sua consciência corporal, sua noção de espaço, de direção, de destreza, né? De gravidade, empurrar o chão e tal, tal, tal. Isso é importante em qualquer técnica. E aí o movimento pélvico, ele está muito no interno. Então, se você não presta atenção na musculatura que você está ativando, você deixa um joelho desalinhado, você traz um pouco de sobrecarga para a lombar, que às vezes não precisava, você esquece que seu abdômen existe. Então, essas pequenas orientações que eu vou dando já muda o estado, do jeito que a pessoa está pisando no chão, o jeito que a pessoa está respirando, e isso cotidianamente modifica tudo na nossa vida, modifica nossa relação com o entorno, com o nosso corpo mesmo, tomadas de decisões. Então, quando você libera, quando você movimenta a pelve, que você está mais aquecida, que você está mais lubrificada, você tem insights, seu corpo fica mais aberto para o mundo, assim, né? Então, quantas conversas difíceis eu já tive depois de fazer aulas maravilhosas, depois de ter orgasmos profundos, depois de fazer coisas que o meu corpo estava completamente ali, conectado, que você fala, nossa, estava com medo de falar isso para aquela pessoa? Ah, passou, vou lá e vou falar e vou resolver isso logo. Né? Então a gente sai um pouco dessa ansiedade, desse medo, assim, né? Do que o outro vai dizer, do que será que eu faço assim, faço assado? Porque você se surpreende tanto com a potência daquilo que você nem conhecia, que algumas coisas, né, deixam de ficar tão grandes como parecem, assim. E, não, é muito louco, né? Às vezes elas comentam assim, meu Deus, Lara, como isso é gostoso, como que eu não sabia disso antes? Eu falo, gente, é um projeto, é isso. Quanto menos a gente acessa prazer no nosso corpo, menos a gente sabe que esse prazer está ali e que ele é para nós, e que é a gente que busca essa fonte, não é alguém que vai colocar, que vai dar prazer para a gente. O nosso corpo está o tempo todo produzindo sentir prazer, né? Ele é a aptidão máxima, assim, a gente vive numa potência de busca de prazer. É só você ver como que a natureza funciona, né? Existe dor, sofrimento para resistir, existe, né, as naturezas selvagens que o povo fala, mas
pouco se fala da calmaria, pouco se fala de o tanto que aqueles filhotes ali de lobos naquela manada estão se divertindo muito e às vezes ficam horas ali se lambendo, se coçando, mas mostra só quando tá fugindo de predador, quando precisa se arriscar para pescar, e mostra sempre aquela parte, assim, horrível da vida, sendo que o que faz a vida valer a pena são esses momentos, assim, sabe? Que você tá levando uma lambidinha na orelha, que você tá coçando na árvore, e a gente precisa dar mais valor nessas espreguiçadas, nesses bocejos, nesses cafunés, assim, e rebolar muito para lembrar que a vida é muito gostosa, assim, senão a gente surta mesmo, né? A gente fica mal. Pensando nisso de desejo e de controle da própria vida, me veio a dança de salão. A mulher ali está sempre no papel de conduzida, mas existe uma movimentação para mudar essa lógica. Eu sou Iris de Franco e eu tenho 43 anos. A gente se encontrou no CRD, Centro de Referência da Dança, que é um espaço importante de resistência da pesquisa em dança na cidade de São Paulo. Aí eu mudei para São Paulo, quando eu vim fazer faculdade. Eu nasci em São Paulo, né, mas fui morar no interior. Aí voltei para vir fazer faculdade, comecei a faculdade de artes plásticas. E logo eu fui apresentada a um grupo de dança contemporânea, ao contato improvisação, e eu gostava muito, porque o contato improvisação tem essa coisa da energia de troca com o outro, e era tudo em grupo, e era algo que eu precisava, porque eu sou uma pessoa muito solitária e que eu tenho muita dificuldade de conversar. Hoje eu ainda falo um pouco mais, porque eu comecei a dar aula, tive que aprender a falar, mas eu sempre fui muito quieta. Ficar escrevendo poesia em cima do telhado, ficar pintando trancada semanas sozinha no quarto. E a dança contemporânea e o contato e improvisação começaram a me trazer essa coisa do grupo. E um belo dia me levaram para o forró, para uma casa de forró aqui em São Paulo, KVA. E eu via todo mundo dançando de par, e era algo que misturava a cultura popular com o contato e improvisação. Então, eu peguei o que era da dança contemporânea que me interessava, juntava com o popular que me interessava, e com essa coisa da conexão das pessoas através do toque, que eu acho que é uma coisa que me interessa muito, essa questão do abraço. Eu acho que as pessoas da cidade são muito carentes de tocar, de abraçar, e eu não sei como é em outros lugares, talvez no Nordeste seja mais caloroso, mas aqui em São Paulo eu sinto muita falta. Eu sou muito do toque, e foi isso que me chamou a atenção no forró. Bom, aí como eu tinha muita vergonha, eu demorei muito para aprender a dançar, porque eu era muito tímida. Para mim, e principalmente porque o ambiente do forró é um ambiente muito heteronormativo até hoje. E eu tinha muito medo desse encontro com os homens. Eu não sabia até onde era o limite. Mas esse cara tá me cantando, não tá? Onde que ele pode pôr a mão, que não pode? Eu tinha 17, 18 anos. Tá, mas até onde qual é o meu limite, o limite do outro, né? Tudo isso demorou muito tempo até eu realmente aprender a dançar. Até que, um certo ponto da minha vida, o forró tomou, assim, eu dançava 8 horas por dia, às vezes 10 horas por dia, eu ia para o trabalho virada, enfim. E aí eu decidi, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida com forró, porque o forró toma mais parte da minha vida do que outras atividades. E resolvi estudar e aprender a conduzir, porque muitas pessoas me pediam para dar aula. Eu sempre tive muita paciência, assim, e eu gosto dos processos, de entender como o corpo funciona. Como que funciona um giro? Como é que funciona esse abraço? É mais confortável? Sim, não é? Eu sempre prestei atenção nesse tipo de detalhe. Como que o outro se sente confortável? E acho que talvez por isso as pessoas me pediam aulas. Mas eu não sabia conduzir, porque o papel da mulher era ser conduzida. E quem não conduzisse não podia ser professor, não existia professor que não conduzia. E eu não via nenhuma professora dando aula, eu via assistentes
nas aulas dos professores. Então eu não me enxergava naquele papel, nunca enxerguei nesse papel antes de eu virar professora, nenhuma atividade que pudesse ser a principal da minha vida, porque eu era mulher. Até que eu resolvi aprender a conduzir, também para entender mais da dança, e nenhuma escola queria me aceitar como condutora. Falavam, mas você é mulher, vai queimar o filme se você dançar de condutora. As mulheres não queriam dançar comigo, os homens não queriam dançar comigo, e os professores e donos das escolas não queriam me deixar aprender a conduzir. Aí eu fui fazer aulas particulares, também fui super desestimulada pelo professor, aprender a conduzir, e falei, bom, então eu vou estudar o papel da conduzida. E comecei a dar aula como conduzida e ser assistente de vários professores. E prestando atenção nos processos e tal, até que eu encontrei a FES Paris e a gente decidiu estudar o processo de condução, nós duas. E a gente aprendeu a conduzir nós mesmos, porque nessa época não tinha espaço para a mulher aprender a condução. E a gente percebeu que isso era um problema para muitas mulheres. Muitas mulheres queriam estar nesse papel de conduzir e também começamos a perceber o quanto o forró era um ambiente heteronormativo, machista, e que impossibilitava a gente de viver completamente aquilo com profundidade e plenitude do jeito que a gente gostaria, de ter uma dança mulher com mulher. A gente era sempre separada no meio da balada, tipo, tá faltando homem, por que vocês estão dançando só vocês? E eu fico muito feliz de hoje, minha atividade principal ser o Mulheres que Conduzem e ser as aulas para mulheres, e eu sou um dos poucos grupos no mundo que dá aula só para mulheres. Mulheres que Conduzem não dá aula só para condução. Então, a mulher que quiser ir lá e aprender a ser conduzida, a interpretar exclusivamente esse papel, pode. Quem quiser só olhar, pode. Quem quiser ir só para tomar café da tarde, pode. Quem quiser ir só para roda de conversa, pode. Então, ninguém é obrigado a aprender a conduzir, mas é um espaço que a gente se sente segura, até para falar do nosso corpo, da nossa sexualidade, que eu via que tudo que eu passei de timidez, de ter que abraçar um homem ou até outra pessoa e me sentir, como que é isso, né? Que estranho, isso é um encontro sexual, não é? Até onde, o que é a minha sexualidade, a sexualidade do outro, como que isso se expressa na dança ou não se expressa? O que eu sou, né? Qual a minha opção sexual, qual o meu gênero, o que é ser mulher, o que não é ser mulher, como é dançar com o meu corpo, que talvez não seja um corpo tão feminino dentro dos padrões. Então tudo isso eu me questionei dentro do forró e por causa do forró. O quanto as mulheres são objetificadas fora do forró, eu só fui entender isso por causa do forró, porque eu comecei a entender os padrões estéticos dentro dos estilos de forró, por que algumas mulheres eram chamadas para dançar e outras não. Aquele monte de mulher esperando para ser chamada para dançar, como se fosse uma vitrine, em que um homem vai lá e pega um produto, eu quero essa. Então, eu fui entender o que é objetificação, o que é gênero, minhas opções sexuais, como lidar com a minha sexualidade, quem sou eu como mulher, como me expressar, até como falar através do forró. Dançar pode ser tanta coisa. A condução no forró pode ser a condução da própria vida. E saber se deixar levar na dança pode ser uma coragem de confiar na vida. Bom, eu convidei nada mais, nada menos que a minha mãe, que começou a praticar várias danças de salão com 55 anos, para falar como é ter contato com isso pela primeira vez depois dos 30. Ela começou a dançar depois que o meu pai faleceu. Na época, ela tinha 52 anos. Maria Gorete, tenho 59 anos. Quando você começou a dançar, dança de salão? Faz o quê? Um pouco antes da pandemia. Não tinha nem um ano quando começou a pandemia que eu estava dançando.
E por que você começou a fazer dança de salão? Porque eu queria ocupar a minha vida com alguma coisa que eu gostasse. Eu já queria muito aprender dança de salão e fui procurar para aprender. E realmente é muito bom. E por que você não começou a fazer dança de salão antes, se você queria tanto? Acho que as coisas da vida e... Deixa eu ver. O que mais? Na verdade, eu acho que é porque eu tinha um marido ciumento. E ele até falou que iria comigo, mas eu também não procurei com afinco. Fui deixando passar também. Por que você tinha curiosidade com dança de salão e achava que ia ser tão legal? Porque eu via as pessoas dançando e eu achava bonita a dança. E eu sou uma pessoa dedicada na dança de salão. Eu levo lição para casa. Porque eu queria aprender logo. Eu tenho pressa, não sei porquê, mas sou uma pessoa apressada. Quando eu quero uma coisa, eu quero logo. Por que você queria logo, você não sabe? Não. Acho que eu sempre fui assim com tudo. Das coisas que eu quero. Falam que a minha família tem problema obsessivo com as coisas. Acho que é verdade. O que você acha que você ganhou com a dança de salão? Eu ganhei bastante. Muitas pessoas eu ganhei. Porque tem bastante gente muito legal na dança de salão. Tem um chatinho também, né? Mas a maioria é legal. Entendi. É legal, é um pessoal bem unido, solidário. Você acredita que você vai dançar pra sempre? Até quando eu puder dançar, né? Acredito. Você tem um objetivo com a dança de salão? Quero aprender gafieira. Que dança que você faz hoje? Hoje, bolero, forró, sertanejo, samba rock, vaneira. Eu gosto de dançar, eu gosto da música, distrai a gente, faz a gente... Na verdade, eu acho que ocupa bem o meu tempo. Eu tinha muito tempo ocioso. Mas você E as coisas que eu podia fazer, eu não queria. Como assim? Eu não queria ficar fazendo coisas em casa, essas coisas. Eu não gosto. Entendi. Outra coisa que eu gosto é cozinhar, né? Que eu também gosto de cozinhar. Entendi, mas aí tem a dança de salão, tem as coisas que você não gosta de fazer em casa, mas poderia. Sim. E Porque eu vou fazer o que eu não gosto, eu posso fazer o que eu gosto. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Amano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.